Hoje é sábado, 16 de maio de 2026. Seja muito bem-vindo a este momento do nosso devocional Caminhando e Prosperando com Jesus. Este é um dia de estudo individual, um momento mais silencioso, mais lento, mais íntimo. Um daqueles dias em que Deus nos chama para diminuir o barulho ao redor e prestar atenção naquilo que está acontecendo dentro do coração. Chegamos ao final de uma semana muito profunda. Durante esses dias, nós falamos sobre sabedoria, discernimento, palavras, humildade, honra, paz dentro da casa e sobre a maneira como Deus deseja construir uma vida firme dentro de nós. E talvez enquanto você ouve este devocional agora, exista uma sensação muito sincera aí dentro de que a vida anda exigindo respostas para as quais você ainda não se sente totalmente preparado. Há pessoas tentando decidir caminhos importantes. Outras estão cansadas de carregar preocupações sozinhas. Algumas sentem que estão atravessando um tempo de espera, sem entender exatamente o que Deus está fazendo. Outras têm medo de tomar decisões erradas e acabar ferindo aquilo que construíram com tanto esforço. E é exatamente por isso que a palavra de hoje vem nos lembrar algo precioso. Ninguém foi criado para caminhar sustentado apenas pelo próprio entendimento. O tema da nossa semana continua sendo a sabedoria que constrói uma vida firme. E hoje nós vamos refletir sobre direção, conselho e sensibilidade para ouvir a voz de Deus no meio das escolhas da vida. A palavra principal está em Salmos capítulo 32, versículo 8, na versão Almeida Corrigida Fiel. A palavra diz assim: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Os textos de apoio estão em Isaías, capítulo 30, versículo 21, Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, e Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Em Isaías, capítulo 30, versículo 21, está escrito: E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, a palavra diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheceu em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E em Provérbios capítulo 11, versículo 14, está escrito: Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. O princípio do dia hoje é: quem aprende a ouvir direção evita muitos caminhos de dor. Existe um cansaço muito silencioso que nasce quando a pessoa tenta carregar a vida inteira apenas apoiada na própria mente. Ela pensa demais, tenta prever tudo, quer controlar resultados, busca respostas rápidas para aliviar a ansiedade e, aos poucos, o coração vai ficando pesado, porque viver sem direção clara desgasta a alma. Há decisões que realmente não são simples. Escolhas familiares, mudanças importantes, questões financeiras, relacionamentos. Momentos em que a pessoa olha para frente e sente medo de errar, medo de perder tempo, medo de não conseguir sustentar aquilo que decidiu. E em muitos desses momentos, o impulso humano é correr atrás de respostas imediatas. Só que Deus trabalha de forma diferente. O Senhor não apenas mostra caminhos, Ele forma dentro de nós maturidade para caminhar por eles. O Salmo 32 traz uma promessa muito bonita quando Deus diz: Eu te ensinarei o caminho que deves seguir. Observe a delicadeza dessa palavra. Deus não está apenas entregando ordens frias, existe cuidado nessa direção, existe proximidade, existe presença. É como um pai conduzindo alguém que ainda está aprendendo. E talvez uma das maiores demonstrações de amor da parte de Deus seja justamente essa. Ele não abandona os seus filhos no meio das decisões da vida. Mesmo quando estamos confusos, mesmo quando ainda não enxergamos tudo, mesmo quando a ansiedade tenta acelerar o processo, o Senhor continua trabalhando, ensinando, ajustando e conduzindo. Isaías diz que os nossos ouvidos ouvirão uma voz dizendo: Este é o caminho, esse é o caminho. Isso é profundo porque revela que Deus deseja sensibilidade espiritual dentro de nós. Só que uma alma barulhenta dificilmente consegue perceber direção. Quando tudo dentro da mente está acelerado, preocupado e tomado pela pressa, fica difícil discernir aquilo que realmente vem de Deus. Por isso existem momentos em que precisamos diminuir a velocidade interior, parar um pouco, respirar, orar sem pressa, permitir que a mente desacelere para que o coração volte a ouvir com clareza.
Há pessoas que estão tão acostumadas a decidir movidas pela urgência, pela carência emocional ou pelo medo, que já não conseguem diferenciar paz de impulso. E é perigoso quando o coração começa a confundir ansiedade com direção. Provérbios nos orienta a confiar no Senhor de todo o coração e não depender apenas do próprio entendimento. Essa palavra não nos chama para irresponsabilidade. Ela não diz que devemos parar de pensar, planejar ou agir com consciência. Ela nos ensina que a mente humana sozinha é limitada. Nem sempre enxergamos o que existe por trás de certas portas. Nem sempre percebemos as consequências futuras de algumas escolhas. Nem sempre entendemos por que determinados caminhos parecem certos no começo e depois se tornam um peso. Por isso, a confiança em Deus traz descanso, porque ela tira das nossas mãos a necessidade de controlar tudo perfeitamente. Há momentos em que o Senhor não entrega todas as respostas de uma vez. Ele apenas mostra o próximo passo. E isso exige confiança, exige humildade, exige maturidade para continuar caminhando mesmo sem entender tudo imediatamente. Provérbios também nos lembra que existe segurança na presença de conselhos sábios. Isso confronta uma mentalidade muito comum hoje em dia, onde muitas pessoas acreditam que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Mas ninguém amadurece sozinho. Todos nós precisamos em algum momento de uma palavra equilibrada, de alguém maduro para aconselhar. De uma direção que nos ajude a enxergar aquilo que a emoção do momento não está deixando perceber. O orgulho costuma isolar. A sabedoria aproxima pessoas certas. E talvez Deus esteja nos ensinando algo importante neste final de semana. Algumas dores poderiam ser evitadas se o coração aprendesse a ouvir antes de agir. Ouvir a Deus. Ouvir conselhos saudáveis, ouvir com calma, ouvir sem transformar toda orientação em ameaça. Hoje eu quero te convidar a refletir com sinceridade diante do Senhor. Você tem caminhado mais pela paz ou pela pressa? As suas decisões têm nascido da confiança ou do medo? Você tem dado espaço para Deus direcionar os seus passos? Ou está tentando controlar tudo sozinho? Existe alguma área da vida onde o coração já está cansado porque insiste em carregar pesos que deveriam ter sido entregues ao Senhor? Não tenha medo dessas perguntas. Elas não vêm para trazer culpa, elas vêm para trazer alinhamento. Porque Deus não deseja apenas te levar para lugares novos, Ele deseja formar dentro de você uma vida mais firme, mais consciente e menos dominada pela ansiedade. E talvez o maior sinal de maturidade espiritual não seja ter todas as respostas. Talvez seja aprender a descansar, enquanto Deus continua conduzindo o caminho. Agora eu quero orar com você, Senhor meu Deus e meu Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes tentamos conduzir a vida apenas pela força da nossa mente, carregando preocupações, medos e decisões, sem perceber o quanto o coração já está cansado. A Ti entregamos os caminhos que ainda não entendemos, as escolhas que temos diante de nós, e todas as áreas onde a ansiedade tem tentado ocupar o lugar da confiança. Em Ti, meu Deus, encontramos direção quando a nossa visão é limitada. Na Tua presença, Pai amado, encontramos descanso para não precisar controlar cada detalhe da caminhada. Ensina-nos o caminho que devemos seguir. Dá-nos sensibilidade para ouvir a Tua voz no meio do barulho da vida. Traz calma para os pensamentos acelerados. Traz equilíbrio para as emoções cansadas. Meu Deus e Pai, que nos protege, nos guarda e nos cuida, livra-nos das decisões impulsivas, dos caminhos guiados pelo medo e das escolhas feitas apenas para aliviar pressões momentâneas. Coloca pessoas sábias ao nosso redor, dá-nos humildade para ouvir conselhos saudáveis, ajuda-nos a confiar mesmo quando ainda não enxergamos todas as respostas. Recebe este dia, Senhor. Visita cada casa que está ouvindo esta oração. Fortalece quem está emocionalmente cansado. Acalma quem está angustiado por causa do futuro. E faz crescer dentro de nós uma confiança madura, tranquila e firme na Tua direção. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, para hoje e sempre. Amém. Guarde isso com você ao longo deste dia. Quando o coração aprende a ouvir a direção de Deus com calma e humildade, muitos caminhos de dor deixam de fazer parte da caminhada.